Olá, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live. Uma live que promete ser muito boa. Eu tô aqui com meu sobrinho Davi Tavares, seminarista. Glória a Deus. Seminarista da IB Paz. Eu sou o pastor Giovanni da IB Paz. A gente está muito feliz, né, por essa oportunidade de estar trazendo alguns esclarecimentos em relação a um vídeo que foi postado aí, uma pregação, né? O pastor que fala que a Bíblia deve ser atualizada. Davi, eu queria que você destacasse um versículo, né? Para que a gente já fosse já no confronto, né? Porque a gente não concorda com isso, né? A Bíblia não precisa ser atualizada de forma alguma. E aí, qual o versículo que você destacaria, meu nobre? Eu sei que a pregação do pastor Ed René era mais ou menos assim, né? Cartas vivas contra letras mortas, né? Falando a respeito da Bíblia. Então, o melhor texto que eu acredito para se citar nesse início é Romanos 12, versículo 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Glória a Deus. Ok. O texto que eu destacaria seria não, né? Já vou citá-lo, da 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que diz: "Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências." Então são dois textos que já batem de forma muito austera, né? De forma muito incisiva, né? Um fala que a gente não deve se conformar. Isso. Né? O que o pastor propôs, depois a gente vai ver o áudio resumido do que ele propôs, é que a Bíblia tem que se amoldar, né? O texto que você fala bate de frente, dizendo que a gente tem que não se conformar com o mundo e não se amoldar ao mundo, né? Exatamente. E aí o texto que eu citei fala da insubordinação, né? Da vontade de não querer se conformar com a doutrina e aí trazer pessoas estranhas para ministrar uma doutrina estranha, ministrar uma palavra sem pé e sem cabeça, enfim. É o século XXI, né? O século XXI está trazendo aí essas coisas meio esdrúxulas para... Eu acredito que se a Bíblia ela tem que se conformar e se atualizar de acordo com a cultura atual do século que nós vivemos, automaticamente a igreja também ela vai se mundanizar. Perde o sentido, né? Exatamente. Mas é isso, daqui a pouco a gente vai continuar. Eu quero agradecer a você que está com essa disposição, né, de nos acompanhar. Você não vai perder nada não, você vai ganhar, porque a gente tem muita coisa boa para falar para você nessa live. Muita coisa boa. Eu queria agradecer ao meu primo Jason Kelly, lá de Brasília. Toda live que eu faço ele me acompanha, não sei se ele está acompanhando agora. Mas quero agradecer, ele sempre me cobra: "Rapaz, tu não manda um alô e tal. Então, um alô para você, meu primo. Deus abençoe você e sua família. Eles são da Igreja Quadrangular em Brasília. Eu também quero agradecer, eu acredito que Francisco deve estar acompanhando, né? A galera da IB Paz lá. Eu compartilhei no grupo do pessoal lá, ele deve ter visto. Pois é. Então, para você aí, um alô, uma boa noite, Deus abençoe. Quero mandar também um abraço aí, um cheiro no coração da minha galera da Igreja Batista da Paz, no Campo de Belém 2, né? Os irmãos que estão nos acompanhando, cada um de vocês, tá bom? Tá tendo aqui um aniversário, né? E aí eles comemoraram aqui e já foram para casa, disse que vão assistir a live. Mas eu tenho um convite especial para você. Eu peço até que a nossa produção aí já prepare. Eu tenho um convite. Olha, sábado agora, né, vai ter o Vox. É um trabalho lá do nosso grande pastor Esdras, né? Trabalho chamado Vox, né? Eu vou estar lá amanhã. A gente vai estar lá. É um trabalho muito bacana, vai ser um seminário, né? Isso é um seminário. Solta o áudio aí, produção, para que a gente possa divulgar aí. Parece que é o pastor Gil que está nesse áudio aí. Solta aí pra gente ver aí. Vou fazer uma propaganda aqui pra galera. Glória a Deus. Aumenta aí. Galera, graça e paz. Estamos à véspera da nossa conferência Vox 2020, que terá como tema Nada Temerei. Teremos música boa, teatro, danças, e eu também estarei ministrando a palavra. Serão dias de glória, de poder, e
será um divisor de águas em nossa cidade. Então faça sua inscrição, chama toda a sua família e amigos e nos encontraremos sexta-feira na Conferência Vox, na Volta Redonda. Aí, mais uma vez. Mais uma vez. Aí. Fala galera, graça e paz. Estamos à véspera da nossa Conferência Vox 2020, que terá como tema Nada Temerei. Teremos música boa, teatro, danças e eu também estarei ministrando a palavra. Serão dias de glória, de poder e será um divisor de águas em nossa cidade. Então faça sua inscrição, chama toda a sua família e amigos e nos encontraremos sexta-feira na Conferência Vox, na Volta Redonda. É isso aí, R$10. Apenas R$10. Ajude lá, o pastor Edson está querendo estar com um projeto lá, um projeto abençoado lá para a sua igreja. Aí você contribui com R$10, né, que é o ingresso sexta e sábado, e você ajuda e você vai participar de um seminário, um mega seminário, coisa muito boa. Eu também quero convidar você para domingo agora estarmos conosco ali na Igreja Batista da Paz, Campo de Belém 2, né? Nós vamos fazer um trabalho, a pastora Leia vai fazer um trabalho muito legal, um trabalho muito bonito com as mulheres, né? O tema é Corajosas. E vai estar conosco a apóstola Silvia, né? A apóstola Silvia está trazendo uma palavra muito boa. E o culto vai estar na direção das mulheres. Você que é mulher, você que tem interesse de participar de um culto desse, a gente já está convidando você. Você está convidadíssimo a participar, tá bom? Cheiro do coração, você que vai. O pessoal do Campo de Belém que foi convidado, aí as mulheres que foram convidadas. Será uma honra receber você. Tá certo? Cheiro no coração de vocês. Bem, vamos lá. Eu queria, Davi, colocar um trechinho do áudio, né? Que o pastor se expressa, né? Para os nossos amigos do Face estar compartilhando, aliás, está ouvindo, né? E a gente vai estar compartilhando aqui. Só um detalhe, tio, que esse pequeno vídeo que se disparou pelas redes sociais é o final de uma pregação, né? Entendeu? Então ele criou um contexto todo baseado na passagem a carta de Paulo a Filemon. Ele terminou a pregação citando aquela afirmação de que a Bíblia precisa ser atualizada por causa de um problema atual que daqui a pouco a gente vai estar comentando. Exatamente. Então assim, como o Davi falou, bem colocado, ele arquitetou toda uma estrutura para no fim tentar, digamos, inculcar na cabeça da gente com argumentos que alguns deles eu até concordo, Davi, alguns argumentos deles eu até concordo, mas ele se utiliza de uma capciosidade grande e aí no fim ele revela realmente o interesse dele. No caso tinha um sofisma, né? Ele se tornou de meias verdades para tentar empurrar uma falsa doutrina. Então essa capciosidade ela é bem notada quando ele conclui a sua pregação dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Longe disso, longe do século XXI, longe do planeta Terra, tentar atualizar as Escrituras Sagradas e viver com uma Bíblia deturpada, longe disso. Mas vamos lá, nós não queremos nisso, tá certo? A gente vai aqui tentar abordar alguns aspectos e tentar mostrar para você que facilmente se desconstrói essa heresia, essa doutrina que é triste estar dizendo isso, porque foi um pastor que falou, né? Mas um ex-pastor batista. É uma doutrina de demônios. Dizer que a Bíblia precisa de ser atualizada, enfim, vamos lá, vamos deixar para lá. Vamos deixar para outras considerações. Vamos ouvir o áudio? Vamos ver o áudio aí, então, na sua produção aí. Aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura.
Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Forte, né? 2 ou 3 ou 4 ou 5 textos bíblicos, ou 10 ou 20, e aí se cria uma seita, uma heresia, enfim. E tio, eu acho que eu faço ideia de que texto que ele está falando. Eu queria ler rapidamente para o senhor estar comentando aqui, né? Eu acredito que ele está citando essa passagem aqui de Romanos, capítulo 1, primeiro versículo 18, para a gente entender, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Agora, bem aqui, no versículo 26, ele explica porque Deus falou isso aqui no versículo 18. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então acredito que essa seja uma das passagens que ele está falando a respeito do pecado do homossexualismo, que na visão dele está desatualizado. Agora, interessante, tio, a gente falar a respeito disso. Por que Paulo ele falou isso na carta aos Romanos? Se você for estudar um pouco a história dos romanos nessa época aqui, a imoralidade sexual e a homossexualidade era grande dentro do Império Romano. Então, quando Paulo ele escreveu a carta aos Romanos aqui nesse primeiro capítulo, ele está explicando. Ele está explicando por que a ira de Deus se levanta contra toda a carne, né? Ou seja, aqueles que ignoram a palavra de Deus, ignoram a verdade do Evangelho de Cristo, esses se preservam e se mantêm debaixo da ira de Deus e são entregues a todo tipo de paixão infame, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então, uma coisa interessante que nós precisamos falar, primeiro, corrigindo aqui o pastor Ed Renner, o pecado da homossexualidade ele não é uma novidade atual. Ou seja, naquela época, já, só para vocês terem uma ideia, houveram imperadores de Roma na época do início da igreja primitiva que se vestiam como travestis, né? Você vê, por exemplo, Nero. Nero ele tinha envolvimento com homens da sua casa, da sua família. Ele se envolveu com um primo seu sexualmente. Então você vê que a abordagem de Paulo nessa época é a mesma abordagem que eu e você como igreja de Cristo precisamos ter. Isso não significa que a gente odeia o homossexual, mas o homossexualismo ele continua sendo pecado. A palavra de Deus ela continua sendo atual. Eu acho interessante, tio, porque quando a gente fala a respeito de atualizar a palavra de Deus, em primeiro lugar, a palavra ela é de quem? Ela é de Deus, né? Então como é que um livro que eu costumo dizer que a Bíblia ela não tenta se provar como palavra de Deus, mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela simplesmente ela mostra o que Deus tem feito na história e o que Deus vai fazer até o final dos tempos. Então como é que um livro que aponta tudo o que aconteceu na história, um livro que aponta detalhe por detalhe de como será o fim dos tempos, está desatualizado, né? Então, primeiramente, o pecado da homossexualidade, ele não é novidade. Agora, eu não consegui entender, tio, o que o pastor Ed Renner ele quis dizer quando ele falou que os textos que condenam o homossexualismo estão desatualizados. Então ele está querendo dizer para a gente que o homossexual nos dias atuais ele pode ser salvo, permanecendo na prática homossexual. O que deu a entender, no meu ver, foi isso. Entendeu? Se o texto que condena o pecado do homossexualismo está ultrapassado, então dá a entender que tipo de atualização que ele quer trazer a respeito desse erro de conduta. Interessante, né? Pois é. Então, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a verdade. E eu, lendo o livro de F.F. Boswell,
o livro de T.L. Osborne, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: se Cristo quis dizer alguma coisa, e ele quis dizer muitas coisas, se ele quis dizer alguma coisa, ele quis dizer exatamente aquilo que ele disse. Então, se ele disse que tudo é possível ao que crer, eu não preciso interpretar. Tudo é possível ao que crer. Tem coisas que estão tão claras na Bíblia que você, quando lê, você não precisa de mais nenhuma ferramenta de interpretação. E olha que a carta aos Romanos é complexa, você tem que ter um bom conhecimento das leis judaicas para poder entender a cabeça do apóstolo Paulo, quando ele faz algumas analogias, algumas comparações. Mas enfim, há algumas coisas na Bíblia que são realmente difíceis. O próprio apóstolo Pedro diz que Paulo escrevia coisas difíceis, mas não são coisas impossíveis de se entender e nem são coisas escritas para extraterrestres. Foram escritas para nós. A palavra foi escrita para nós. E ela é palavra desde quando começou as nossas coisas. Enfim, a palavra criou as nossas coisas, né? A Exatamente. palavra, né, criou as nossas coisas. Então vamos dar seguimento. Eu quero citar alguns textos aqui para que a gente possa rapidamente deixar você tranquilo, né, de que essa atualização ela é inadmissível, ela é de uma absurda, de uma forma absurda, enfim, não tem nem como a gente mensurar. Quer ver uma pergunta interessante, da gente fazer? Uma pergunta interessante. Como o pastor Ed René, ele propôs essa ideia de atualizar a Bíblia. Uma pergunta que eu faço para ele e para alguns outros pastores que infelizmente abraçaram essa pregação dele. Infelizmente teve muitos pastores que abraçaram essa pregação dele. Então quem nos dias de hoje tem essa autoridade para atualizar a palavra de Deus? É o Ed René? É o Vitor Azevedo? Então se a palavra de Deus pode ser atualizada, quem é que vai atualizar ela? Exatamente. Então vamos lá. Os textos que eu reservei aqui para citar, eles não se... não sobrevive esse argumento à luz desses textos. Não sobrevive. Vamos lá. Vamos ver se consegue sobreviver em Marcos 13:31. Nós temos esse texto: passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. E Mateus repetiu em 24:35 e Lucas repetiu em 21:33. Então, todos os três escritores, né, repetiram a mesma coisa: passará o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Se for considerar o argumento do pastor Ed René, diremos o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas atualizações passarão, ou não passarão. Eu não sei nem como que seria isso aqui. Mas enfim, é muito estranho isso. O próprio Romanos 12:2 diz que é para nós não nos conformarmos com este mundo. Se as coisas do mundo que produzem pecado, eu tenho que fazer uma atualização na Bíblia para que essas coisas sejam absolvidas, sem que haja uma transformação, sem que haja uma mudança de vida, então eu tenho que riscar esse início do versículo: não vos conformeis com este mundo. E o versículo segue dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o meu entendimento ele é renovado pelas Escrituras. Isso, exatamente, a Escritura renova. Ou seja, meu entendimento é atualizado pelas Escrituras. O que é renovar? É atualizar. A gente tem que atualizar. A gente está acima da Bíblia. Exatamente. Então ele tá trazendo de volta o mesmo problema que o Lutero, John Wycliffe e John Ruiz tiveram que enfrentar na época. Exatamente. Então nós temos aqui um texto que diz que nós nos atualizamos, nos renovamos. O nosso entendimento é
pelas Escrituras e não se conformando com o mundo que ele quer se adequar. Então está totalmente fora. E aí o texto conclui dizendo que se nós fizermos, nós cumprimos essa etapa de não nos conformar e de nos renovar pelo entendimento, renovar a nossa vida. Jesus disse que quem está em Cristo é uma nova criatura, renovou. Então quando a gente tem essa experiência, a gente experimenta a vontade de Deus. Aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus para nós? Está aqui, ó. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que eu vou entender esse versículo? Como é que eu vou me acomodar a esse versículo? Como é que eu vou me conformar com essa palavra? Deixar essa palavra entrar no meu coração, se eu colocar o argumento de que eu tenho que atualizar. Se eu atualizar, então eu vou ter sérios problemas. Por quê? Porque qual é o pleno conhecimento que precisa ser atualizado? Eu não conheço nenhum pleno conhecimento que precisa ser atualizado. Se o conhecimento é pleno e é da verdade, como é que eu vou atualizar? É impossível. Então ele já cai por terra. E o versículo continua, o texto continua, porque só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós para servir de testemunho a seu tempo. Que tempo? O tempo da atualização? Que tempo? Qual é o tempo aqui? Então é inadmissível. Aí para fechar essa propositura da palavra, esse texto maravilhoso da palavra, versículo 7 diz: para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Então você não pode achar que Paulo está falando a verdade. Se eu atualizar, eu não posso afirmar que ele está falando a verdade. Exatamente. Paulo, você falou a verdade? Rapaz, depende da atualização que eu fizer. Não passa, gente, não passa. Olha só o que o versículo todo diz, ó. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aí um doutor desse é muito fraco. Mentiroso. Porque na hora que eu atualizar, eu torno ele mentiroso. Eu digo que ele está mentindo em Cristo Jesus. E se eu disser que ele está mentindo em Cristo Jesus, eu torno o Senhor mentiroso, porque homologou a palavra. Homologou a palavra. Está aqui o que a gente tem. Enfim, é muito difícil de a gente entender. Sabe qual o grande problema que eu vejo de tudo isso, tio? Eu percebo que muitos desses pregadores que liberam esse tipo de ensino, que são da visão liberal e universalista, daqui a pouco a gente vai explicar o que é, eu estava falando com o pastor Giovanni agora há pouco a respeito disso, eles têm dificuldade de entenderem que quando nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de Tiago, aquilo que foi revelado a João no Apocalipse, nas visões que ele teve, esses caras eles têm tipo uma dificuldade de entender de que a palavra ela é ao mesmo tempo humana e ao mesmo tempo divina. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia não foi dada por vontade de homem algum, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O que significa Deus, ele não é homem, Deus ele é Espírito. Mas para que nós entendêssemos a sua palavra, ele revelou a sua palavra através da linguagem do homem. Exatamente. Porque a palavra foi escrita para quem? Para os anjos? Para os homens. Foi escrita para nós. Então se é para nós, então Deus, o que foi que Deus fez? Ele inspirou homens para escreverem a sua palavra. Então quando Paulo está falando, Paulo está falando em Cristo. Sabe o que é isso aí? Cristo está falando através de Paulo, Cristo está falando através de Pedro. Então quando eu leio Pedro, eu não estou lendo a opinião de Pedro, eu estou lendo o Espírito Santo falando através de Pedro. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Escritura é inerrante. É inerrante, não tem como. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo errou? Como eu vou dizer, ó Espírito Santo, o Senhor errou e aí eu preciso atualizar a palavra? Não. Calma, que as coisas não são assim não. Vamos lá.
Outro texto. Agora ele abriu um leque muito grande, né? Abriu. Um leque muito grande. Outro texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A atualizada ou a desatualizada? Ou aqui é de René que é atualizada? Qual é a verdade que vai nos libertar, seu pastor? Qual a verdade? A verdade que está atualizada ou a que vai ser atualizada? O senhor tem que deixar isso claro para a gente, porque a palavra, segundo o senhor, tem que estar atualizada. Aí eu quero saber qual é a verdade que eu tenho que crer para que eu seja liberto. Qual o critério de atualização que eu tenho que aplicar a um texto desse para que eu seja liberto? Não tem condições, não passa. No crivo da palavra, da doutrina, não passa. Não passa. Eu acho que o senhor se arrependeu de ter falado isso, pastor. O senhor se arrependeu. A salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não a atualização da palavra. Que coisa esdrúxula, absurda. Esse pessoal, tio, eles não percebem que se, digamos, vamos fazer só uma analogia, digamos que a maioria das denominações evangélicas do Brasil, elas abracem a opinião do pastor Ed René, né? Eu fico até triste porque ele é um cara inteligente, né? Dá pra ver que ele não é um cara que chegou agora e tem origem batista, né? Como a gente, ele chegar nesse rumo liberal é uma coisa bem triste, né? Mas imagine se as igrejas brasileiras abraçassem esse ensino e tentassem atualizar a Bíblia. E aconteceu o que está acontecendo lá nas igrejas na Europa. O que está acontecendo? As igrejas estão morrendo. Por quê? Porque até mesmo as universidades teológicas da Europa, que foi a sede da Reforma Protestante, seguiram essa vertente de que a Bíblia ela não é toda a palavra de Deus, mas ela contém algumas palavras de Deus. Pois é. Ou seja, o que acontece? Quando a palavra de Deus ela é deixada de mão, a igreja morre. Pesquisa, eu vou pedir para vocês pesquisem como estão as igrejas protestantes na Europa, que vocês vão entender o que eu estou falando. Estão tudo morrendo. E o mais irônico disso tudo é que um dos maiores avivalistas do século XIX para o século XXI, Smith Wigglesworth, foi um homem que viveu o evangelho simples, puro, sem muita teologia, sem muita coisa de estudo. Ele focou na palavra, ele focou naquilo que é básico da palavra e tal, e foi um homem muito usado por Deus. Avivou naquela época, né? Exatamente. Avivou naquela época a Europa. Enfim, nós temos aí então, um grande problema, que é atualizar as escrituras segundo a de René. O texto que você citou, Davi, examinar as escrituras porque cuidais nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se eu atualizar as escrituras, elas vão testificar de quem? E eu percebo, sabe o que é, tio? Geralmente esse pessoal da teologia liberal que nega a inerrância total das escrituras, eu percebo que eles têm uma cisma muito grande contra o Antigo Testamento. Eles odeiam o Antigo Testamento, né? É como se eles não gostassem da maneira como Deus agiu no Antigo Testamento. Interessante, ó. Vamos ver, quem foi que falou isso aqui? Em João 5,39. Foi Jesus, né? Na época de Jesus, o cânon sagrado não estava completo. Ainda não tinha o Evangelho de Marcos, não tinha o Evangelho de João. Então, todas as vezes que você lê Jesus citando Escrituras, ele está falando o quê? Do Antigo Testamento. Por quê? Porque a lei, ela aponta para a sombra de Cristo. Ou seja, a lei toda ela aponta para a pessoa de Cristo. Então, ele mesmo disse, se eu não me engano, é Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim revogar a lei. Não vim abrogar, mas vim cumprir a lei. Ou seja, Jesus ele se considera e se chama, eu sou a palavra viva. E aqui nesse texto, ele está falando para os judeus. Exatamente. Ele está falando, o que ele diz? Ele diz, vocês examinam as escrituras porque vocês procuram a vida eterna nelas. A ideia deles era encontrar a vida eterna excluindo Jesus. Não tem como. Eles queriam encontrar excluindo Jesus. Eles queriam ou incluir um Cristo diferente. Então, Jesus diz, olha, essa vida eterna que vocês buscam, ela só é possível se for por mim. Porque essa vida eterna, ela dá testemunho de mim. Essa escritura dá testemunho de mim. E aí eles
zangaram porque eles queriam que a Escritura desse testemunho de qualquer outro, mesmo de Jesus. Vai se chegar a um ponto, com essa atualização insana e absurda, em que a Escritura vai testificar de quem? Para quem? Se eu atualizar. É como eu escrevi no meu Facebook. A teologia moderna está criando um Deus. O pessoal aí vai demorar. Sem ira. Tem coisa. A teologia moderna está criando um Deus sem ira e uma humanidade sem pecado. Então é muito triste. Eu posso fazer uma analogia aqui rápida. Você percebeu pelo vídeo do Ed René, a gente assistiu a pregação completa, mas a gente vai se focar na parte que vocês viram, que no caso é a parte que rodou nas redes sociais, né? Ele citou que a Bíblia precisava ser atualizada devido a algumas coisas. O que foi? Ele citou, você vê que durante toda a pregação dele, até no pequeno trecho que a gente botou áudio para vocês ouviram, você percebe que ele está tentando combater a hierarquia dentro da igreja. Em segundo lugar, ele está tentando apaziguar ou não condenar, ou seja, ele critica a igreja por condenar o pecado do homossexualismo a partir da carta de Romanos que Paulo escreveu, que não é uma novidade, né? Então, bora fazer uma pequena analogia. Sabe qual é o grande problema dos liberais teológicos que negam a inerrância das Escrituras? São teólogos e são pastores que não querem mais confrontar o mundo. Você percebe, ó, quem foi o primeiro cara na Bíblia a pregar o evangelho foi João Batista. E você vê que tanto João Batista como Paulo, como Pedro, cada um deles tinha uma forma diferente de levar a mensagem do evangelho. Mas uma coisa que eles nunca negligenciavam, que o pecado levava ao inferno. Que se você não se arrependesse e não reconhecesse que Jesus é Senhor de sua vida, a ira de Deus permaneceria sobre você. Agora você percebe, né? Então, vamos para a época lá do Novo Testamento, quando João Batista ele começou a pregar: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora você percebe que a linguagem das pessoas daquela época era diferente. As pessoas elas não se iraram contra João Batista. A Bíblia diz que eles chegaram: mestre, o que faremos para termos acesso à vida eterna? O que devemos fazer para ser salvo? E João Batista ele começou a confrontar, né? Se você tem 2 túnicas, dê uma àquele que precisa, né? Se você é cobrador de impostos, não cobre acima da lei. Aí você percebe que João Batista ele morreu e foi preso por ter confrontado o pecado de Herodes. Porque Herodes estava envolvido com a esposa do próprio irmão dele. E por confrontar o pecado daquela autoridade, ele foi colocado na prisão e depois ele foi decapitado. Amém. Então o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que grande parte dos cristãos hoje, por terem dificuldade de confrontar o pecado do mundo, eles estão tentando moldar a palavra de uma forma mais palatável para o pecador. Tá entendendo? Então o que o Ed René está propondo? A gente não precisa condenar o pecado do homossexualismo. A gente não precisa dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido, porque a sociedade vai ter dificuldade de receber isso. Então a gente tem que se moldar ao mundo. Ou seja, então, voltando aqui para Romanos 12:2, não vos conformeis deste mundo. Exatamente. Ou seja, então ele está batendo contra aquilo que Paulo ensinou através do Espírito Santo. Continua aqui. Olha, eu quero deixar aqui bem claro para você que é homossexual, para você que optou por essa vida, nós não queremos destruir você. Os evangélicos, nós não queremos destruir você. Os evangélicos querem destruir os homens. Não. Nós só queremos ter o direito de crer naquilo que a palavra do nosso Deus diz. Nós só queremos viver segundo a palavra de Deus diz. Podemos viver tranquilamente numa sociedade em que há feiticeiros, macumbeiros, espíritas, ateus, evangélicos, católicos. Não tem nenhum problema. O que a palavra diz em relação a você querer ou não viver uma vida diante de Deus é pelo Espírito de Deus, não é por força nem por violência.
Então, se alguém colocou isso na sua cabeça, esse alguém quer violência, quer uma violência gratuita, porque nós evangélicos não somos violentos. Agora, uma coisa é a gente amar você, amar o maconheiro, amar o idólatra, o cachaceiro, amar o assassino, amar o corrupto, amar as pessoas, amar o próximo. Uma coisa é amar, outra coisa é concordar com a prática que a pessoa faz, homologar a prática que a pessoa faz, aceitar como normal, como correto. Então, que fique bem claro, o pastor Ed René, ele utilizou esse texto para tentar desconstruir o que as escrituras dizem. Ele está tentando conseguir adeptos de maneira fácil. Ele está tentando fazer uma jogada capciosa. É triste a gente estar aqui nessa live e ter que tocar nesse assunto. A escritura, ela não falha, ela não pode falhar. Nós falhamos, o pastor falhou. Infelizmente ele falhou. Agora, o que nós precisamos ter a certeza é de que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Aí não importa quem seja, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então fique tranquilo que nós não queremos destruir nenhum pecador, matar nenhum pecador. Aliás, quem quer matar é o diabo. Mata, rouba, destrói. Vamos seguir em frente. Só para continuar, tio. Eu e o pastor Giovanni, que estamos falando aqui para vocês, nós só estamos nessa posição hoje pregando o evangelho para vocês porque um dia nós tivemos acesso à palavra do evangelho de Cristo, nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores e pela graça dele nós fomos alcançados. Então quando nós estamos combatendo o ensino do pastor Ed René, é algo bem sério, porque esses dias eu vi um outro pastor liberal, ele numa live com um rapaz que era homossexual, né? Uma coisa que eu achei interessante, tio, que o rapaz ele era homossexual, mas ele gostava de Cristo, gostava da palavra, visitava a igreja, né? E aquele pastor olhou para aquele jovem e disse o seguinte: olha, você é homossexual porque você nasceu assim. Você não precisa se submeter ao que a igreja te diz para você ser de Cristo, não. Eu mandei uma mensagem para aquele rapaz, eu não sei se ele viu, mas eu falei da seguinte forma para ele: meu jovem, esse pastor está te respondendo de maneira mansa, de maneira branda, mas se ele te amasse, ele iria te incentivar a se arrepender, a reconhecer o pecador que você é. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que para que nós tenhamos acesso à graça de Deus, é necessário primeiro que nós venhamos nos arrepender e permitir que Ele seja Senhor da nossa vida. A partir do momento que Cristo se torna Senhor da tua vida, nem o teu corpo te pertence mais, mas o teu corpo é santuário de Deus e é instrumento da glória dele. Então você vê, eu percebo que esses pastores liberais, eles têm uma linguagem mansa, e isso atrai, né? Atrai muito. Continua, tio. Ok. Olha, eu queria que você que está fazendo perguntas aí, você fosse mais claro. Tem uma pergunta aí que eu não entendi. Se você puder refazê-la aí, viu? Eu teria o prazer de responder, tá legal? E a todas as outras perguntas que vocês quiserem fazer. Se der tempo, a gente vai responder. Se não, a gente responde no inbox, né? Acho que é inbox, né? Acompanhando a hora que a gente está no certo. tempo. Vamos lá. Eu quero citar outro texto aqui, que está escrito em Isaías 55, versículo 10 e 11. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra e a fazem produzir e brotar e dar a semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei.
Então aqui você pode perceber que Deus sempre teve certeza daquilo que dizia e certeza do resultado que sua palavra produziria. Aqui você não vê nenhuma abertura para uma atualização ou para um mecanismo de regulamentação daquilo que Deus está falando. Eu tenho uma formação em administração pública e privada e a gente entende um pouquinho de como as leis são construídas. Existem as leis de eficácia plena e eficácia contida. Eficácia plena não precisa de decreto, não precisa de regulamento. E eficácia contida, você precisa de um instrumento para que explique algum artigo, algum detalhe na lei, alguma linha, alguma coisa que não ficou clara. Então eu quero dizer para você que a Bíblia é eficácia plena. Falando em eficácia, a própria palavra se declara eficaz quando ela diz que é viva e eficaz, que nós vamos ler mais um pouquinho abaixo. Então, o Senhor assume um compromisso de dizer, olha, aquilo que sai da minha boca, aqui é uma figura de linguagem, né? Deus não tem boca, Deus é espírito. Aqui é o que procede de Deus, o que ele homologa, o que ele autoriza. Como Davi citou o texto de Pedro, inspirados por Deus, né? Produziram as escrituras sagradas e elas foram homologadas. Outro texto, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 13. A gente vai entrar no assunto da hierarquia. Exatamente. Né? Concatenado a esse texto, eu quero ler seguidamente Efésios 5, 23, que diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então o pastor cita esse texto para tentar atrair o público feminino, dando-lhe superioridade além daquilo que as escrituras falam, porque aqui, queridos, olha, vou deixar aqui se o pastor quis tentar jogar isso contra a doutrina sã da igreja, quis tentar jogar isso de forma a criar uma luta de classe, ele cometeu um erro gigantesco. Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso entrar na mesma linha de pensamento dele e eu vou, segundo a propositura dele, eu vou também desconstruir a autoridade de Cristo. Ora, se a mulher não é submissa, que aqui são dois textos do apóstolo Paulo, se a mulher não é submissa nos moldes da palavra, aqui não é escravidão, não é opressão, aqui não é maus tratos, bater na mulher, longe disso, não tem nada a ver com isso não. Eu sou casado, há mais de 20 anos sou casado, e minha mulher, ela vive essa palavra e ela não tem problema nenhum, e ela tem o espaço dela, eu tenho o meu, e nós vemos muito bem, obrigado. E ela tem suas decisões próprias, eu tenho as minhas decisões próprias. E nós trabalhamos, vivemos tranquilo, e esse texto está na nossa família com muita tranquilidade. Nessa onda, se nós entrarmos nessa onda, vamos lá. Se eu desconstruir, eu vou também dizer, olha, também Cristo é a cabeça, não é a cabeça da igreja. Então Cristo é igual a nós. Então acabou a hierarquia, Cristo não é a cabeça de coisa nenhuma, ele não manda em igreja nenhuma, ele não manda em nada, ele não é a cabeça de nada, porque a mulher também não é submissa ao marido, na forma bíblica, o homem não é a cabeça de mulher coisa nenhuma, e nós também aplicaremos a mesma regra. O pastor não tem autoridade. O pastor não tem autoridade, ninguém tem autoridade, Cristo não tem autoridade e muito menos nos deu. Marcos 16, 17. Então, nós vamos criar o quê? Uma revolta interna na palavra. Nós vamos criar o que? Nós vamos nos tornar revoltosos da própria palavra. Se nós seguirmos essa rebelião, nós vamos nos tornar revoltosos da palavra. Por quê? Porque assim como a mulher pode se sentir dessa forma,
o homem também pode se sentir. Então eu não quero ser. Eu não quero ser submisso a Jesus Cristo. Ele não é meu cabeça, coisa não. Ele não manda em mim e não manda em mim coisa nenhuma. Daqui a pouco ele não manda também na igreja. Porque nós somos todos iguais. Isso é demônio puro, isso. Isso é demônio puro. E para explicar isso, ele usou muito o exemplo de Filemon triste aquilo ali. E o escravo de Filemon. Tem nada a ver com... Triste aquilo. Ele quis tentar empurrar, né? Ele comparou aquilo com essa passagem que fala da submissão do marido, da mulher com o marido. Muito triste a argumentação dele. Aí eu vou entrar na mesma onda, mesmo segmento, vamos lá, da atualização. Eu tenho que atualizar a Bíblia. Meu intuito agora é atualizar a Bíblia. Olha só, Êxodo 3:14. Leia aí, Davi. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Bora atualizar isso aí? Bora tentar. Eu sou o que sou. Bora tentar. Tá, vamos atualizar. Não é mais. Não cabe revelação isso. Da hora. Gente, a gente tá brincando aqui, mas isso é sério. Não cabe uma atualização. Eu sou o que sou. Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sarou. Eu não te saro mais. Ele usou também um texto fora de contexto que eu acho legal aqui pra gente citar. Ele citou Gálatas 3:28. O texto está falando de outra coisa, mas ele tentou encaixar isso no assunto da hierarquia, que é Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ele está falando aqui na condição de salvação e de filho de Deus. Todos somos iguais, né? Mas presta atenção, parece que é Onésimo, né? O nome do escravo. Onésimo, ele era escravo de Filemon. E antes dele se conhecer Paulo e ter acesso ao Evangelho de Cristo e aceitar Jesus, esse escravo de Filemon, ele roubou alguns pertences de Filemon e fugiu da presença de Filemon. O que foi que aconteceu? Lá em Roma ele foi preso, só fazendo uma analogia aqui do que o pastor falou. Lá em Roma ele foi preso e lá na prisão ele conheceu Paulo. E Paulo pregou para ele depois que ele aceitou Jesus, depois que ele estava servindo o Paulo na prisão. Aí Paulo mandou, agora tu vai voltar para o teu Senhor. Aí Paulo mandou uma carta para Filemon, por favor, recebe esse jovem como se recebesse a mim mesmo. Cadê a escravidão? Agora presta atenção. Não existe escravidão aí. Agora presta atenção. Eles são um. Por que Filemon tinha que receber aquele seu escravo como um irmão em Cristo? Porque quando ele aceitou Jesus, os dois se tornaram um. Agora presta atenção. Claro. Aquele escravo, ele voltou para a responsabilidade dele. O trabalho. O trabalho, né? Trabalho. Então, coube a Filemon. Se Filemon quiser dar alforria para ele ou não, isso coube a Filemon. Agora, uma coisa interessante é que ele usou muito esse assunto a respeito da escravidão, que se a Bíblia não for atualizada, então a gente vai apoiar a escravidão. Aí que tá a questão, né? Quando Paulo ele mandou aquela carta para Filemon, você percebe que, em outras palavras, Paulo pediu encarecidamente, né? Liberta o teu irmão, porque ele agora é outra pessoa. Jesus disse assim, ó, vós coais um mosquito e engolis um camelo. Meu Deus do céu, a conjectura toda foi armada. Paulo nunca mandou o homem ser escravo. Paulo não tem você. E ele nunca fez apologia a ninguém ser escravo. Outra coisa, onde foi que o pastor Ed já viu algum pastor pregando escravidão na igreja? Pelo amor de Deus. Inclusive a igreja não existe isso. Inclusive a igreja foi a principal responsável pelo abolimento da escravatura. Exatamente. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra de variação ou mudança. Para nós que cremos nas Escrituras, mas para o pastor Ed, não. Para ele há sim sombra de variações. Para ele há sim uma alternativa para que se mude esse texto. Aí ele vai ter que criar uma sombra de variação aqui para Deus. Ele se responsabiliza por isso. Que eu não quero nem estar perto dele quando ele fizer
uma alteração dessa. Está escrito muito claramente, toda boa dádiva, dom perfeito. O dom não é imperfeito, não cabe atualização. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meu querido, não há condições da gente fazer uma atualização da palavra e ficar impune. A gente vai criar heresia, a gente vai criar uma seita, a gente pode criar um caminho largo para que as pessoas acessem esse caminho e vão direto para o inferno. Olha só, um texto que para nós seria, para concluir, para acabar, isso aqui a gente vai citar esse texto aqui e pronto, e não vamos falar mais nada. Dá para encerrar bem aí. Poderia, mas a gente vai um pouquinho mais. Conhece o texto. Meu Deus do céu, como é que esse texto sobrevive a uma propositura dessa de atualização da Bíblia? Vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não precisa mais nem ler mais nada. Ela é viva e eficaz. Ei, viva e eficaz. Uma coisa que é viva, como é que uma escritura pode ser viva? Como viva? Poxa, se ela é viva, ela é atualizada. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, a cada dia. Se renovam. E aqui, o autor de Hebreus está se concatenando justamente com essa ideia ou com essa maneira de Deus nos comunicar, dizendo que a Bíblia ela não é apenas eficaz, mas ela é viva. Aí ela começa, meu irmão, aqui, seguindo o versículo, ela começa a dar um show na intimidade humana, no psicossomático, no interior humano, como ninguém. Aí ela entra, mais penetrante do que espada de dois gumes. Isso aqui é uma analogia, ó, uma comparação. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Como é que pode? Como é que uma coisa pode dividir alma e espírito? É a palavra. E das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha só, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas como é que pode, pastor, a escritura discernir pensamentos? Existe dois dons chamados palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Jesus manifestou isso em capítulo 4 de João, quando aquela mulher samaritana foi abordada por ele, pedindo água, e ele, aquela conversa toda, tal, como é que você, sendo judeu, me pede água e tal, e ele disse, olha, a conversa vai indo, disse, olha, vai chamar teu marido, e aquela mulher disse que não tinha marido, e Jesus disse, olha, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, né, e o que tu tens não é teu e tal, e aí a gente percebe que as intenções, os pensamentos do coração foram revelados. Uma coisa interessante, sabe o que eu acho, tio? Eu tô vendo bem aqui que a gente já vai entrar numa outra parte aqui para encerrar, né? Que é Apocalipse 22, 18 a 19. Uma coisa que a gente precisa ter convicção. O Ed René, como pastor batista, ele sabe disso, né? Mas infelizmente ele abandonou a maneira conservadora de se entender a só a escritura. É o seguinte, a revelação da palavra de Deus, ela se fechou. Ou seja, então o texto aqui de Apocalipse vai condenar aquele que tenta acrescentar e aquele que tenta remover. E uma coisa interessante é que, tipo, por exemplo, a Bíblia fala dos apóstolos do Cordeiro, que eram os apóstolos de Cristo, Kennedy Reagan falou disso, e existem os apóstolos do fundamento. Quem são os apóstolos do fundamento? Paulo, né, que não era um dos 12 de Cristo, né? A gente pode citar, então, citando aqui o exemplo de Paulo, que foi um dos apóstolos do fundamento, o que significa isso? São aqueles que foram escolhidos por Deus para concretizar a revelação divina da palavra de Deus. Então, ou seja, quando eu estou propondo uma ideia de atualizar a Bíblia, então Ed René, ele está se colocando na mesma autoridade que o Espírito de Deus deu a Paulo para escrever cartas em nome de Cristo. Tá entendendo? Então você vê que é uma blasfêmia terrível, né? É tipo, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma carta minha, carta de Davi a IB Paz Ponte.
Entendeu? Aí por espontânea vontade para atualizar, eu vou lá e encaixo na Bíblia. Tá entendendo? Então a revelação, ela se fechou. A revelação, ela tá completa, ela não pode ser modificada, não pode ter acréscimo e nem pode ser retirado nada. Eu queria que a gente lesse o texto de Apocalipse para que as pessoas entendam o que Jesus fala, né? A respeito desses que tentam atualizar. Estou trazendo para o contexto aqui, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da árvore santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então vocês estão entendendo por que a gente está fazendo essa live, porque eu simplesmente nem contei para o meu tio aqui, mas eu cheguei a chorar ontem quando eu vi alguns pastores abraçando essa ideia de atualização da Bíblia, né? Como é que a gente chegou num ponto que pessoas em nome de Cristo, em nome de Deus, cospem na palavra dele. Né? Isso realmente ontem me deixou indignado, eu cheguei a chorar, comecei a orar que Deus me desse paciência, né? Porque você cuspir na palavra de Deus, você zombar da palavra de Deus, achar que você tem autoridade de acrescentar algo ou de modificar algo, ou seja, você está cuspindo no próprio dono da palavra, né? Você está desconfiando daquele que te salvou. Então, para mim, eu creio na palavra de Deus porque ela não é palavra de homens, ela é palavra do Senhor. Pois é, a gente já está quase no final da nossa live. Eu tenho algumas considerações em relação a essa atualização. Uma atualização dessa, ela coloca em xeque a própria fé, né? A própria fé que a gente exerce. Alguns textos que estão muito firmes, muito fortes na vida dos cristãos, né? Por exemplo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu alterar esse texto, eu vou produzir um desastre na igreja, um caos total na igreja. Se Deus é por nós, mas se eu atualizar esse texto, eu vou criar uma insegurança para o cristão. Se eu mudar o texto clássico da vida da gente, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera, a certeza das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós fizermos uma atualização nas Escrituras, nós vamos perder todo esse encanto que faz com que a gente siga um caminho de fé, um caminho que às vezes a gente não sabe nem onde ele vai dar, porque a Bíblia diz: o vento sopra onde quer, mas a gente sabe que Deus tem sempre o melhor para a gente. Então, essa previsibilidade satânica, essa alteração da palavra, são oriundas de pessoas que não querem a Deus em suas vidas, que não se conformam com aquilo que Deus quer para elas. São pessoas que querem mídia a qualquer custo. São pessoas que querem ser faladas, mesmo que mal. Mesmo que mal. Pessoas que querem estar no topo do ranking do hashtag. Então, querido e querida, você que é daqui de Caxias, você que é um servo de Deus, fique tranquilo. A palavra de Deus nunca deixará de ser a palavra de Deus. Por mais que essas vozes, e aí eu quero pedir à nossa produção, e coloque aí a palavra do apóstolo René, por mais que essas vozes estranhas de lobos queiram desvirtuar a palavra do coração da gente, eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque quem morreu por nós não foi lobo. Não foram esses lobos que morreu por nós. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Põe aí o que o apóstolo René falou. Gostei muito da palavra do apóstolo René. Hoje eu vi um vídeo de um pregador que eu fiquei estarrecido. Olha, faz tempo que eu não me escandalizo.
Ele sugere que a gente busque a revelação entre linhas e que a gente possa resetar a Bíblia, ou seja, refazer a Bíblia, reatualizar a Bíblia. Ele está dando a sugestão para que Deus faça uma Bíblia nova por causa dele. É como se Deus não soubesse o que iria falar no futuro. Simplesmente ridículo, herético e fora da pauta. Eu queria que a Igreja de Jesus tomasse cuidado com essas vozes, porque perturbam e arrancam a Igreja do centro do propósito. Tem todo o meu protesto. Que coisa mais ridícula. Vamos continuar crendo naquilo que a palavra fala. A Bíblia é infalível em tudo que declara. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, o apóstolo René foi muito feliz, defendendo de forma muito positiva, com muita austeridade e muita propriedade, fazendo com que a gente produzisse até essa live. Eu me senti motivado a produzir essa live junto contigo, Davi, por causa dessa palavra do apóstolo René. A gente marcou de última hora, né? Nos conclamando a nos posicionarmos contra essa voz que está perturbando a igreja, está perturbando a igreja brasileira. E não é só o Ed René não, como eu falei no começo da live, tem muitos teólogos e pastores no nosso meio aqui no Brasil que já abraçaram essa visão universalista de que a igreja não pode abrir a mente da sociedade a respeito do prejuízo que o pecado faz com o ser humano, entendeu? A visão de que a igreja de Cristo ela só é amor, mas ela não exige disciplina, né? Não exige disciplina. Mudança. É por isso que você vê que, como o pastor Giovanni falou aqui, ele combateu muito também essa questão da hierarquia, né? Ou seja, a mulher não deve seguir o ensino da palavra de se submeter ao marido. Ou seja, a gente não precisa se submeter a liderança pastoral nenhuma, a discipulado. Então você vê que é um ensino que deturpa a ideia do discipulado, né? Deturpa a ideia de que, como servo de Cristo, eu preciso me submeter a Deus e me submeter àqueles que Ele colocou sobre mim para me ensinar aqui nessa terra. Amém, Tio? Exatamente. Davi, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu acho que já está de bom tamanho. O nosso público, né, que está nos assistindo, os que vão assistir, já devem estar já satisfeitos com as nossas argumentações bíblicas. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Acho que eu não tenho muito para falar não, o que eu tenho para falar é só um alerta, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Você que é novo convertido na fé, você que é jovem ou você que já tem um certo tempo na igreja, independente da igreja que você, até você que está nos ouvindo nessa hora e não está mais se congregando, né? Ou até você que está nos ouvindo que parou de se congregar por ter dado ouvido a lobos, né? A falsos ensinadores, e por ter ouvido falsos ensinos acabou se estabelecendo nesse estado que você está hoje. Eu quero lhe dar um alerta. Desconfie de qualquer pregador que só fala aquilo que lhe agrada, né? Desconfie. Porque muitas das vezes vai ter vezes que você vai para a igreja e você vai sair desconfortável por perceber que a palavra de Deus confrontou o erro no qual você está vivendo. Então a palavra de Deus ela tem esse poder. A palavra de Deus ela nos traz paz. A palavra de Deus ela nos traz alegria. Mas a palavra de Deus também ela nos disciplina, porque o Senhor, como diz o autor de Hebreus, que o Senhor ele nos disciplina como Pai, entendeu? Então muitas das vezes a palavra de Deus ela vai bater contra a sua maneira vã de viver. Então que nós venhamos nos submeter à palavra de Deus. E uma dica que eu lhe dou: procure uma igreja bíblica, né? Se congregue numa igreja no qual tem um pastor e uma pastora que crê na inerrância e a autoridade das Escrituras. Então, não veja a palavra de Deus como palavra de homens, mas sempre veja a palavra de Deus como a palavra de Deus revelada através do Espírito Santo a homens santos. Glória a Deus. Amém. É isso. Eu queria também fazer as minhas considerações finais. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 38, versículo 1
até o 3º, diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responderás. Eu quero deixar essa palavra para todos aqueles que se acham capazes de atualizar as Escrituras. Se você é capaz de responder a Deus em um chamamento para esclarecimentos daquilo que você deve a Ele, por estar obscurecendo o conselho, obscurecendo a palavra, então você é capaz de fazer até chover na terra, né? Então tá aí a palavra para você. As pessoas que foram atualizadas na palavra. As pessoas que se acham capazes terão que primeiro responder a Deus em um chamamento, né, para esclarecimento de tentativas de se atualizar, né, como diz a Escritura. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E a você que não tem essa pretensão, longe de você, a você que se sentiu escandalizado também, assim como o apóstolo René, assim como a gente também, que nunca esperava uma coisa dessa, a você, eu quero dizer a você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Jesus salvou a sua família, está salvo. Toda ela está salva. A segurança nas Escrituras é infalível. Amém? Então eu quero orar por você agora. Eu quero orar. 11h20. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você agora, né? Pedir ao Senhor que você tenha um encontro com Jesus Cristo. Que você tenha um encontro com essa palavra que não muda. A própria palavra diz que eu zelo pela minha palavra, eu velo por ela, e ela não voltará vazia. Ela não voltará vazia porque ela vai trazer o teu coração para perto do Senhor Jesus Cristo. Ela não voltará vazia porque ela limpará o teu coração, como o próprio Jesus Cristo disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É assim que a gente crê. A gente espera que as pessoas se envolvam com esse evangelho genuíno, com esse evangelho que muda as pessoas e não que se adequam a um pecado que nós já sabemos que já está destruindo. Então, é com muita humildade, com muita tranquilidade e também com fé e com certeza que a gente quer fazer essa oração por você. Com todas essas nossas argumentações bíblicas, com toda a nossa fé, com toda a nossa crença de que Jesus Cristo é o Senhor e não precisa de atualização para isso. Curva sua cabeça onde você está aí, na tua casa. Pastor, eu estou passando por um problema sério. Ore por ele agora junto conosco. Estou passando por uma dificuldade. Vamos orar agora. A Bíblia diz: tudo que pedides, crendo que recebereis, você já tem recebido. Tudo que... Vou colocar em linhas práticas. Se você pedir alguma coisa crendo que vai receber, você já recebeu. É assim que o texto diz. Tudo é possível que crê. Então vamos orar. Isso não precisa de atualização. Jesus quis dizer exatamente isso. Que se você estiver aí sofrendo por alguma coisa, passando uma necessidade, uma dificuldade grande, necessidade espiritual, necessidade de paz, amanhã você ia tomar uma decisão
meio maluca, meio doida, e começou a assistir essa live. E agora você não vai fazer mais isso, porque o amor de Deus está invadindo aí a tua casa, o teu lar. Eu tenho certeza. E pela fé, eu profetizo de já. Antes de orar, eu já profetizo a vitória na tua vida aí, na tua casa. Eu creio num Deus que faz um milagre. Amém? Põe assim a tua mão assim e vamos orar junto comigo. Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento te agradecer por esse internauta, por esse amigo do Face que esteve conosco até agora. Eu quero orar pela vida dele, pela vida dela, pela família. Eu quero declarar uma vitória, uma cura, algo, meu Deus, que só o Senhor pode fazer. Vai, meu Deus, ao encontro daquela necessidade espiritual que ninguém até hoje pôde resolver. A tua palavra diz: eu sou a paz. Eu tenho a paz, e a paz que eu dou é diferente dessa paz que o mundo pensa que tem. Meu querido Jesus, que as enfermidades que estão trazendo um trauma, uma dor profunda, tanto física quanto espiritual, que essa enfermidade caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E que aqui em Caxias, em todas as outras cidades que tem pessoas representadas, que estão agora orando conosco, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom a todos. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês, tá? Tchau. Um abraço. Fiquem na paz.